Primeiro, o trauma ele é subjetivo. Então, assim, ainda que você fale assim, sei lá, foi assaltada. Uma pessoa pode ser assaltada e não ficar com trauma, uma pessoa pode ser assaltada e ficar com trauma. Então, o trauma ele é subjetivo e a gravidade desse trauma, as marcas e os sintomas que esse trauma vai deixar também são subjetivos. Então, depende de pessoa para pessoa. Ainda que a gente fale de uma coisa muito séria, muito grave, tem gente que não fica com trauma disso. Né? Então, é subjetivo. Então, tem pessoas, por exemplo, que foram assaltadas, ficaram com trauma, não saíram de casa, sonhavam com aquilo. E tem uma pessoa que, por exemplo, viu os pais serem assassinados, assim, e não ficou com trauma. Ficou com uma dificuldade, mas não ficou com trauma. Então, o trauma, ele é, na verdade, como meio que fosse uma ferida aberta. Então o trauma, ele tem necessariamente algo... uma ferida aberta e que está incomodando você, causando prejuízo, né? Isso, porque assim, todo mundo tem memória negativa. Todo mundo tem. Todo mundo. Se você puxar pela memória, tem alguma coisa na sua vida que você não queria reviver, que te magoou, te machucou. Mas não é uma coisa que necessariamente você acorda e tá te doendo. Não é necessariamente uma coisa que você vê uma coisa parecida, você ainda chora, ainda fica ansioso, ou evita situações por causa daquilo. Né? Então, o trauma, primeiro a gente vai olhar o quanto isso está gerando de prejuízo ou sofrimento na vida dessa pessoa. Prejuízo como? No trabalho, nos relacionamentos, na vida social. Então, para entender como tratar esse trauma, a gente precisa entender como está implicando esse sofrimento e esse prejuízo na vida da pessoa. Né? Claro que situações difíceis, que não necessariamente são um trauma, a gente pode trabalhar em terapia. Mas aí o trauma a gente vai trabalhar de diversas formas, né? E também é muito subjetivo, depende do paciente, depende de como ele está encarando, né? Tem paciente que não reage? Em que sentido? Não reage ao tratamento? Ao tratamento. Tipo assim, cara, ele não curou esse trauma de jeito nenhum. Ou os traumas são curáveis, ou existem traumas que, cara, não tem jeito. Ou o paciente não tentou o suficiente. Tá. O que você acha? A gente não fala em cura quando a gente fala de saúde mental, tá? Porque mesmo depressão, por exemplo, depressão não tem cura. Por quê? Pode ser que em algum momento da sua vida está frágil, você vai ter depressão de novo. Você não cura. Assim como um trauma. Então, o trauma, o objetivo da terapia é fazer com que você fique funcional. Que você consiga viver bem apesar dele. Com os tratamentos, com a terapia, né? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com emoção, com pensamento, com um evento traumático. Sabe, como a pessoa está lidando com aquilo, quais são as áreas. Então, por exemplo, às vezes, vou dar um exemplo aqui, tá? E é só um exemplo. A mulher foi estuprada, como no caso. Ok. Então, pode ser que se ela fique dentro de casa, se ela ficar dentro de casa, ela tá tranquila. Mas a partir do momento que ela sai de casa, ela começa a ter um pico de ansiedade, ter uma crise de pânico. Então, a gente precisa entender como esse trauma está afetando a vida dessa pessoa, porque também é diferente de pessoa para pessoa. Entendi. Né? Daí tem gente, por exemplo, que está sonhando com isso, com um evento traumático. Então, a intervenção, o tratamento vai ser voltado para entender quais são os sintomas, né, dessa pessoa e atuar com base nisso. Tem algumas terapias, como por exemplo, terapia de exposição, que é muito utilizada, que você vai dessensibilizando a pessoa do evento traumático. Legal. Como é isso? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Você tem medo de barata. Mas medo assim, você tem uma fobia de você sonha com barata, se você vê barata, você chora, passa mal. Não é um nojo assim, não, uma fobia mesmo. Então, o que a gente começa a fazer na dessensibilização? E lembrando, a dessensibilização não é usada para todos os casos, depende, né? O terapeuta vai avaliar. Mas o que eu faço com você, então? De uma forma muito breve, tá? Também não é assim tão resumido. Mas você tem uma fobia de barata. Então, primeiro, a gente vai falar sobre a barata. Depois, a gente vai fazer uma imaginação ativa da barata. Você vai imaginar a barata. Depois, um dia, eu te mostro uma foto de uma barata preto e branco. A gente vai trabalhando isso em terapia. Tudo isso em terapia, no ambiente que eu consigo trabalhar com você, com técnicas de relaxamento. Legal. Daí outro dia eu te mostro a foto da barata colorida. Daí outro dia eu trago uma baratinha de plástico. Então a gente vai dessensibilizando a pessoa dessa fobia, né? Claro que não vou pegar um dia trazer a barata assim no consultório. Pela anteninha. Pela anteninha. Mas, em alguns casos, por exemplo, quem tem fobia de avião, o terapeuta pode chegar a fazer uma viagem junto com o paciente, né?
Ali Então, do lado, pra ver se tá... Isso. Ao longo do tempo, né? Sim, A pessoa não chega no não é no consultório, dia eu já seguinte. ponho, vamos lá, andar de avião. Não é assim, né? Vamos pular de paraquedas. Um pular de paraquedas. Não, é de pouquinho e usando técnicas de relaxamento, de estruturação cognitiva no meio disso, assim.